Bom dia! Nesse sábado, então, estamos com o projeto Aprendendo a Gostar da Matemática. Para isso, pegamos Pitágoras como nosso mentor. Pitágoras, ele era um matemático, astrônomo, filósofo, músico grego, que estudou, no caso, num período pré-socrático, com um outro filósofo chamado Tales de Mileto. Bem, ele tem por princípio que todas as coisas são números. No fundo, são números. Porque ele fala que a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. Ele nasceu em 570 a.C. e faleceu em 496 a.C. Portanto, viveu 74 anos. Ele morava, então, ele vivia nessa ilha chamada Ilha de Samos, uma ilha grega, né? Aí tá a localização nos mapas. E observando as árvores, ele percebia a geometria nas árvores. Então ele fez uma composição chamada árvores pitográficas a partir de quadrados, colocando os quadrados de forma que entre eles formasse um triângulo. Aqui eu fiz um ensaio de uma árvore de Pitágoras também, utilizando os quadrados. Outra curiosidade de Pitágoras é que ele inventou um copo onde que ninguém poderia sacanear ninguém em relação às medidas do líquido colocado ali dentro. Porque se colocar a mais, sai todo o líquido da taça ou do copo, no caso. Então, por exemplo, se tu vai dividir um refrigerante com o teu colega, tem que botar exatamente a mesma medida, senão não vai tomar um gole, tudo vai vazar do copo. O mais famoso é o Teorema de Pitágoras, né, que vocês vão aprender com a professora Carol, se é que não aprenderam, que diz que em um triângulo retângulo a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Mas não é esse o nosso objetivo hoje. Nosso objetivo hoje são as tabuadas de Pitágoras. Aí tem uma tabuada vazia de Pitágoras e aí eu vou explicar como é que se preenche, então, a tabuada de Pitágoras. A tabuada de Pitágoras nos lembra que multiplicação nada mais é do que soma de parcelas iguais. Portanto, 1 vezes 1 é igual a 1, porque é uma parcela só de 1. Agora, 2 vezes 1 é 1 mais 1, ou seja, é 2. 3 vezes 1 é 1 mais 1 mais 1, portanto, 3. E assim vai. De forma que ali as curiosidades, né, vai ampliando ali, ó. 1 vezes 1, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, e assim por diante. Somando sempre uma unidade a mais em relação à anterior, nós temos toda a tabuada. Então, por exemplo, na tabuada do 3, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2 é 3 mais 3, que é 6. 3 vezes 3 é 3 mais 3 mais 3, que é 9. 4 vezes 3 é 3 mais 3 mais 3 mais 3, que é 12, e assim por diante. Outra coisa bem interessante, no caso, em relação à tábua de Pitágoras, é a gente perceber que a tabuada dos números, ela pode ser tanto na coluna, a gente acha todos os produtos dessa multiplicação, quanto nas linhas. Colunas e linhas vão formar a mesma coisa. Tanto que a gente pode pegar e achar toda a tabuada do 2, preencher dessa maneira, e já vai preenchendo da outra. E assim por diante, e fica mais ou menos como
esse desenho ali coloca, né, no caso, a sequência. Pessoal, então, essa é a nossa tabuada de Pitágoras. Ela serve pra gente na divisão, na multiplicação. A gente pode botar um elástico e o que a gente precisa? Por exemplo, quero saber quanto é 6 vezes 8. Eu alinho um elástico no 6, outro no 8. E no quadrinho vai nos responder que é o 48. E assim por diante. Quando a gente divide nas divisões, também a gente pode pegar o resultado do que a gente precisa ali. Por exemplo, eu preciso saber quanto é que dá 56 dividido por 8. Então, eu pego aqui e boto aqui no resultado que eu tenho ali, 56 é dividido por 8, acho a outra linha, a resposta da divisão é 7. E assim vai. Então, serve para multiplicar, serve para dividir. Nos lembra também que se a tabuada ela é a soma de fatores semelhantes tantas vezes, quando a gente tem, no caso de ponta-cabeça, se a gente for diminuindo, ó, por exemplo, 2 vezes 10, que é 20, se eu quero saber 2 vezes 9, eu posso fazer 20 menos 2 e chega no mesmo resultado. Então, por isso que é uma tábua bem fechada com vários conhecimentos. Muitos de vocês já devem ter aprendido os múltiplos com a professora Carol, e os múltiplos nada mais são do que a sequência de cada uma das tabuadas, né? Quais são os múltiplos de 2? É só ir na linha do 2. Quais são os múltiplos de 3? E assim por diante. É claro que a tabuada de Pitágoras ela é finita, né? E a tabuada em si, a multiplicação é infinita. Então, outra coisa interessante é que como é que eu vou fazer a tabuada do 11? Basta eu somar aos produtos do 10, os produtos do 1. Eu já tenho a tabuada do 11. Do 12, somo o produto, ou seja, o resultado da tabuada do 10 com os dos 2 e assim por diante. Então, ela é infinita mesmo. Agora, pessoal, eu queria propor uns joguinhos, uns desafios, tá? Quero ver quem é que vai entender os desafios. Se eu tenho, e tem uma lógica entre esses números, 60, 54 e 48, como é que eu vou achar o que tem aqui embaixo desse ponto de interrogação? Eu venho aqui para minha tabela de Pitágoras e procuro. Aonde que eu acho o número 60? Ah, achei o número 60, por exemplo, em 6 vezes 10. Né? Aonde que eu achei o número 54? Ah, achei o número 54 em 6 vezes 9. Aonde que eu achei o número 48? Achei o número 48 em 6 vezes 8. Então, 6 vezes 9, 6 vezes 8, 6 vezes... O que vem a seguir? 6 vezes 7, que é 42. Mas eu posso fazer um outro tipo de desafio. 64, 32 e 16. 64, 32 e 16, eu vou achar em variadas tabuadas. Mas eu tenho que pensar. 64, em relação ao 32, ele é o quê? Ele é o dobro de 32. Ou seja, se eu dividir 64 por 2, eu vou achar 32. E qual é o dobro, aliás, a metade, no caso, de 32 é 16. Portanto, qual será um número que está aqui escondido? Qual é a metade de 16? É 8. Achamos o nosso número escondido. 72, 63, 54
É a famosa nossa tabuada do 9, né? Que vai alternando, sempre diminuindo 1 na unidade e somando 1 na dezena. Então, é 9, 18, 27 e assim por diante. Então, se 9 vezes 8 é 72, se 9 vezes 7 é 63, se 9 vezes 6 é 54, qual é o nosso resultado aqui? É o 9 vezes 5, que é o 45. Espero que vocês tenham gostado. Depois tem uma folhinha com esses desafios matemáticos e com a tabela de Pitágoras para vocês terem as suas. E tenham um bom final de semana. Estudando os quadrados perfeitos com a tábua de Pitágoras. Bom, aqui pintado em laranja nós temos a representação geométrica de alguns quadrados perfeitos. Na primeira figura a gente tem um quadrado unitário. Então nesse quadrado unitário a gente tem altura e largura igual a 1. Calculando a área dessa figura, basta a gente fazer 1 vezes 1. E a gente pode localizar esse cálculo na nossa tábua de Pitágoras. Então, eu tenho aqui na primeira linha, o número de 1 a 10, os números de 1 a 10. Então, eu localizo o número 1 e multiplico na primeira coluna também pelo número 1. Então, calculando 1 vezes 1, o resultado aparece aqui, igual a 1. Então, a área do primeiro quadrado unitário é 1 e a gente consegue localizar ela aqui na nossa tábua de Pitágoras. Na segunda figura, nós temos um quadrado perfeito 2 por 2, ou seja, ele tem 2 quadrados unitários de altura e 2 quadrados unitários de largura. Para calcular a área desse quadrado, a gente faz 2 vezes 2. Então, localizando na tábua de Pitágoras, 2 vezes 2, o resultado é 4. E 4 é a área desse segundo quadrado perfeito. Basta contar o número de quadrados unitários que compõem a área dele. Seguindo para a terceira figura, agora o nosso quadrado perfeito, ele é 3 por 3. Ele tem 3 quadrados unitários de altura e 3 quadrados unitários de largura. Então, para calcular a área desse quadrado, basta a gente multiplicar 3 por 3. Localizando na tábua de Pitágoras, a gente tem então aqui 3 vezes o 3, que o resultado é 9. E 9 é a área desse terceiro quadrado perfeito, porque ele tem 9 quadrados unitários que compõem a área dele. Seguindo então para a próxima figura, então nós temos aqui o quadrado perfeito 4 por 4 e a gente já está observando aqui na nossa tabela que os valores do quadrado perfeito, eles estão seguindo uma linha aqui na diagonal da nossa tabela. Então, 4 vezes 4, o resultado está aqui, 16. Seguindo então para o próximo quadrado perfeito, ele é um quadrado perfeito 5 por 5. Então, a gente também já vai seguindo aqui nessa diagonal, 5 vezes 5, o resultado é 25. Bom, eu não tenho aqui a representação geométrica dos outros quadrados perfeitos, mas também não se faz necessário, porque a gente sabe que o próximo vai ser 6 por 6, que o resultado então da área dele vai ser 36. A gente vai ter também o quadrado 7 por 7, o quadrado perfeito 8 por 8, que é a área 64, e também a gente vai ter o quadrado perfeito 9 por 9, multiplicando então 9 vezes 9, o resultado é 81. Então, o último valor que a gente tem aqui na nossa tabela de Pitágoras é o quadrado perfeito 10 vezes 10, cujo resultado é 100. Então, na nossa tabela de Pitágoras, a gente observa que a diagonal apresenta os valores dos quadrados perfeitos, de 1 por 1 até 10 por 10. Esses também são os valores das raízes quadradas. Então, observem, se eu calcular a raiz quadrada de 1, o resultado desse cálculo é 1. Deixa eu pintar aqui de outra cor. Ó, a raiz quadrada de 1, o resultado é 1.
raiz quadrada de 4, o resultado é 2. Raiz quadrada de 9, o resultado é 3. E assim por diante, raiz quadrada de 16, o resultado é 4. A raiz quadrada de 25, o resultado é 5. Raiz quadrada de 36, o resultado é 6. A de 49, o resultado é 7. Raiz quadrada de 64, o resultado é 8. Raiz quadrada de 81, o resultado é 9. E a raiz quadrada de 100, o resultado é 10. Então, através da tábua de Pitágoras, a gente consegue encontrar ali na diagonal principal os valores dos quadrados perfeitos, que também a gente consegue encontrar os valores das raízes quadradas desses mesmos números que estão na diagonal, olhando para a linha de cima, a primeira, e também pela primeira coluna.